Shalom, pessoal. Nesse áudio nós vamos conversar um pouco sobre como Deus tem administrado o seu país original e como é que tudo acontece no seu reino invisível. Muito bem, então se prepare para o que vem. No reino de Deus, ele tem um excelente departamento de defesa. E o ministro da defesa dele se chama Miguel. Miguel carrega a espada. Ele tem um segundo departamento chamado Comunicação e Mídia. Esse departamento é dirigido pelo ministro chamado Gabriel. Por isso que Miguel nunca leva a mensagem, só Gabriel. E Gabriel nunca luta. Quando Miguel aparece, é uma luta que está acontecendo. Você está entendendo? Mas ainda tem mais. E o governo e o reino de Deus têm um terceiro departamento, que foi chamado Departamento de Cultura, que provavelmente fazia a música, a dança e a adoração. E o diretor do departamento era um ministro chamado Lúcifer. Mas o problema de estar na área da cultura é que, onde quer que você esteja, neste ministério, você está sempre na frente. Se você é um cantor, está na frente das pessoas. Se você toca um instrumento, você está na frente das pessoas. Se você fala e prega, você está na frente das pessoas. Isso é cultura. E é por isso que as pessoas do entretenimento sempre caem. Quando você está na frente das pessoas, começa a confundir o aplauso deles e achar que é para você. Porque acham que as pessoas estão aplaudindo elas mesmas, quando de fato estão aplaudindo o dom que Deus deu a elas. Você ainda está ouvindo isso? Eu sei que é complicado. Sua religião não te ensina isso. E Lúcifer começou a ficar confuso. Ele era responsável pela adoração no reino invisível. Podemos imaginar que o seu corpo era coberto de órgãos de tubos. Imagine. Ou seja, quando o vento do céu soprava sobre ele, ele fazia a música encher e preencher o céu de glória. E a família celestial cantava, dançava, adorava, e Lúcifer estava no controle. Mas aquilo subiu à sua cabeça. E ele começou a pensar, olha, eu também acho que posso ter o meu próprio país. Ele se esqueceu onde ele estava, ele se esqueceu quem ele era por um segundo. E ele esqueceu quem fez ele. Você sabe por quanto tempo aquela guerra com Lúcifer durou? Veja, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Pronto, a guerra acabou. Deus nem se deu ao trabalho. Vitória instantânea. E para falar a verdade, Deus nunca lutou. Como você pode pensar que Deus lutaria com a sua própria criação? Você sabia que Jesus estava lá. Ele mesmo disse, ele era a palavra. Jesus disse certa vez, eu estava lá e vi o que aconteceu. Jesus diz, eu vi Satanás como um relâmpago caindo do reino celestial. Acabou. Louve ao seu Deus por uma guerra muito rápida. Diz Jesus, eu vi Satanás como um relâmpago caindo do céu. Acabou. Miguel disse, puf, acabou. Deus disse, obrigado, ministro Miguel, vamos embora. E Deus então pensou, bom, o departamento de adoração agora está sem liderança. Então a Bíblia diz que Jesus disse as palavras certas que o Pai está procurando. Procurando o quê? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Você e eu, nós recebemos o emprego de liderança da adoração no céu e na terra.
Comece a louvar a Deus agora. Deixe Ele saber que você aceitou o emprego. Isso é lindo. É por isso que cantamos, é por isso que adoramos, porque temos que preencher o vazio. O Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora você sabe por que o diabo te odeia tanto. Toda vez que ele te vê, ele vê aquele que pegou o emprego dele. Por isso que Davi disse: bendito seja o Senhor o tempo todo. O seu louvor seja contínuo nos meus lábios. Ouça isso e, se puder, escreva isso. É muito importante. O plano de Deus era pegar aquele reino invisível, mas real, porque Ele queria expandi-lo para a terra. Esta é a ideia. Mas por quê? Porque Jeová é o rei do seu reino chamado céu. E os reinos se expandem em uma colônia. Uma colônia não é um país. Colônia é um território distante governado por um rei. Você consegue entender isso? Eu demorei um pouco para entender, mas eu sei hoje do que estou falando. Veja, quando o Brasil foi encontrado, ele se tornou uma colônia de Portugal. Lembra das aulas de história? Uma colônia é um território distante governado por um rei distante. Nós, brasileiros, éramos uma colônia até a independência de Portugal. É difícil para você hoje entender isso, porque você e eu não experimentamos a vida de colônia. A palavra majestade significa coisas diferentes para mim e para você, porque nós não nascemos num reinado, nós nascemos numa democracia, e não há majestade numa democracia. Você não adora um presidente, mas um reino você tem que adorar ao rei. Então precisamos entender urgentemente quando a Bíblia diz: adore ao Senhor com todo o seu coração. Você acha que é só cantar? Preste atenção. Este é um conceito diferente num reino. Na verdade, a ideia original de Deus foi estender o reino do céu para a terra, e Ele assim o fez. Muito bem, no próximo áudio nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o reino de Deus e como Ele transformou esta terra em uma colônia visível do seu céu invisível. Até lá, Shalom.